Saudações, família. Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Você já se perguntou quem realmente está por trás do misterioso caso de John F. Kennedy? Por mais de 60 anos, a história oficial nos disse que foi um sicário solitário. Mas e se a verdade for muito mais sombria? Documentos recém-desclassificados revelam conexões entre grupos do submundo, a CIA e exilados cubanos. Uma rede de segredos, bilhões em jogo e uma operação tão perfeita que mudou a história para sempre. Neste vídeo, vamos mergulhar nas evidências que desafiam a narrativa oficial. Múltiplos sicários, testemunhas silenciadas e uma conspiração que vai além do que você imagina. Prepare-se para descobrir a verdade por trás de um dos maiores mistérios do século XX. Mas antes, se você quer ajudar a revelar essa história e fazer este vídeo chegar a mais pessoas, clique agora no botão de Hyper. É rapidinho e faz toda a diferença para o alcance do nosso canal. Agora, vamos juntos desvendar o que aconteceu em Dallas. Bora pro vídeo. Imagine Havana no final dos anos 1950. A Pérola do Caribe não era apenas um paraíso tropical, mas um centro pulsante de atividades ilícitas, que fazia Las Vegas parecer um evento comunitário. A influência de grupos organizados se espalhava por todo o país estadunidense, com hotéis e cassinos iluminados por luzes de neon que transformavam fortunas em apostas nas roletas e mesas de carteado. Figuras como Meyer Lansky, com seu Riviera, Santo Traficante no Sanssouci e Sam Giancana, com interesses no Capri Hotel, formavam uma rede brilhante de negócios lucrativos. Tudo isso contava com a aprovação total do governo de Fulgêncio Batista, que recebia sua parte sem fazer perguntas. Os números eram impressionantes. Cada cassino gerava entre 5 e 10 milhões de dólares por ano, totalizando mais de 50 milhões em lucros combinados anualmente. Estima-se que os investimentos nesses empreendimentos ultrapassavam 100 milhões de dólares. Em valores atuais, isso seria quase 1 bilhão de dólares, circulando livremente com pouca fiscalização ou impostos. Mas tudo mudaria em 1º de janeiro de 1959. Enquanto os estadunidenses se recuperavam das festas de Ano Novo, Fidel Castro e suas forças revolucionárias entraram em Havana. Em poucas semanas, os salões de cassinos, que antes recebiam celebridades de Hollywood e visitantes abastados, ficaram desertos. Soldados revolucionários, muitos ainda adolescentes e armados, tomaram o controle de hotéis de luxo e cassinos. Cofres foram esvaziados, contas bloqueadas, e os representantes desses negócios receberam uma mensagem clara. Ou saíam imediatamente, ou enfrentariam consequências muito sérias. O momento não poderia ser mais desastroso para esses grupos. Eles haviam acabado de investir milhões em reformas e expansões, convictos de que seu império cubano duraria para sempre. Meyer Lansky, cuja habilidade financeira construiu grande parte dessa rede, perdeu, segundo relatos, 14 milhões de dólares apenas no Riviera. Somando os investimentos de outros grupos, o prejuízo total se aproximava do equivalente a 1 bilhão de dólares em valores atuais, sem nenhuma proteção contra a tomada revolucionária. Pela primeira vez, esses grupos, conhecidos por suas rivalidades, se viram alinhados. Líderes de Chicago, Nova York, Miami e Nova Orleans, que costumavam disputar territórios e negócios, agora tinham um adversário em comum, Fidel Castro. Mais do que isso, compartilhavam um desejo ardente de recuperar seu império perdido no Caribe. Quando John F. Kennedy assumiu a presidência em janeiro de 1961,
Esses grupos inicialmente enxergaram uma oportunidade. O novo governo herdou um plano da CIA para derrubar Castro, utilizando exilados cubanos treinados por agências estadunidenses. Para esses líderes, a Operação da Baía dos Porcos ia além de uma estratégia da Guerra Fria. Era a chance de recuperar suas propriedades confiscadas e contas bloqueadas. Nos bastidores, muitos desses figurões, que supostamente ajudaram Kennedy a conquistar votos decisivos nas eleições de 1960, acreditavam que mereciam o apoio presidencial para a invasão. O interesse deles não era a democracia ou o combate ao comunismo, mas sim a retomada de seus cassinos e a reabertura de seus lucrativos negócios. O apoio à Baía dos Porcos não tinha motivação ideológica, mas sim prática. Eles viam a invasão como a única chance real de recuperar um império financeiro que sustentava suas operações. Documentos de inteligência sugerem que alguns líderes até ofereceram recursos adicionais e apoio logístico, tratando a operação como um investimento para lucros futuros. Então veio o desastre. Quando as forças de exilados desembarcaram na Baía dos Porcos, em abril de 1961, esperavam suporte aéreo estadunidense para neutralizar a pequena força aérea de Castro. No entanto, Kennedy se recusou a envolver diretamente as forças militares dos Estados Unidos, temendo uma reação soviética e uma escalada do conflito. Sem apoio, a invasão fracassou em poucos dias, com a maioria dos combatentes exilados capturada ou eliminada nas praias. Para esses grupos, o fracasso não foi apenas uma derrota militar, mas uma traição pessoal de alto nível. Registros recém-divulgados mostram a profundidade de sua frustração. Sam Giancana, líder de Chicago, ao saber que Kennedy havia abandonado a invasão, expressou fúria aos seus aliados, dizendo que o presidente pagaria caro por isso. Documentos de inteligência capturaram a raiva coletiva de homens que viram sua última chance de recuperar bilhões em ativos desaparecer, porque Kennedy não forneceu apoio aéreo. A decisão do presidente transformou a relação entre sua administração e esses grupos. De uma hora para outra, os mesmos líderes que supostamente ajudaram a garantir votos cruciais em Chicago e na Virgínia Ocidental, agora viam Kennedy como o responsável por bloquear permanentemente seu território mais lucrativo. O motivo para buscar retaliação, avaliado em bilhões, estava claro. Com um motivo bilionário bem definido, esses grupos ainda enfrentavam um grande obstáculo. Executar um plano contra um presidente estadunidense em exercício exigia recursos e habilidades que nem mesmo os líderes mais influentes possuíam. Porém, nos corredores discretos de Washington, uma aliança improvável começava a se formar, criando as condições perfeitas para um esquema de alto risco. Por volta de 1960, a CIA havia iniciado um programa ultra-secreto, conhecido pelo codinome Z-Rifle. Esse projeto confidencial não se destinava à coleta de informações ou influência política, mas tinha um objetivo claro: eliminar líderes estrangeiros. Fidel Castro era o principal alvo, o que alinhava perfeitamente os interesses da agência com o desejo ardente de vingança desses grupos. O que aconteceu em seguida desafiou as expectativas sobre instituições estadunidenses. Em vez de combater esses grupos, elementos dentro da CIA começaram a colaborar com os mesmos líderes que haviam perdido seus negócios em Cuba. Essa parceria em comum se formou em torno de um objetivo comum: neutralizar Castro. No entanto, ela criou métodos e canais que poderiam ser redirecionados para outros alvos. Documentos recém-desclassificados revelam conexões financeiras que desenham um cenário preocupante. O oficial da CIA, George Ioannidis, transferiu $25 mil para um grupo anticastrista que mantinha laços diretos com Lee Harvey Oswald. Esse pagamento estabeleceu uma conexão financeira crucial entre as forças anti-Castro da agência e o homem, que mais tarde seria identificado como o sicário de Kennedy. Embora o rastro do dinheiro não comprove envolvimento direto no assassinato de Kennedy, ele mostra o quão entrelaçados esses mundos supostamente separados haviam se tornado. Em operações paralelas, o oficial da CIA, William Harvey, se reuniu com figuras importantes do submundo, como John Roselli.
As conversas não eram apenas teóricas. Harvey forneceu recursos, incluindo substâncias letais e armas, enquanto acenava com a possibilidade de restaurar os cassinos cubanos como incentivo para a colaboração. Esses grupos estavam, essencialmente, sendo equipados e treinados pela principal agência de inteligência dos Estados Unidos. Essa cooperação não apenas criou capacidade operacional, mas também estabeleceu um precedente perigoso. As equipes agiam com pouca supervisão, utilizando intermediários que garantiam proteção tanto para os oficiais do governo quanto para os líderes dos grupos, caso algo desse errado. Nenhuma conexão direta podia ser rastreada até os responsáveis pelas ordens. Alertas sobre Oswald começaram a surgir semanas antes do evento em Dallas. Um memorando da CIA de novembro de 1963, recentemente descoberto, mostra um oficial expressando preocupações sérias sobre as visitas suspeitas de Oswald às embaixadas soviética e cubana na Cidade do México. Esses avisos foram ignorados por superiores, sugerindo ou uma falha grave ou algo mais preocupante, uma possível omissão intencional diante de um plano em desenvolvimento. O que tornou essa aliança particularmente perigosa foi a complementaridade de suas habilidades. Esses grupos tinham décadas de experiência em operações discretas, eliminando alvos sem deixar rastros ou testemunhas. A CIA, por sua vez, oferecia inteligência avançada e, crucialmente, proteção política para evitar investigações. Juntos, formaram uma estrutura letal, com métodos compartilhados, equipes sobrepostas e objetivos alinhados. A Operação Mongoose, um programa secreto da CIA contra o regime de Castro, autorizado pessoalmente por Kennedy, forneceu ainda mais cobertura operacional. O presidente, ao aprovar missões contra um líder estrangeiro, jamais poderia imaginar que estava, sem querer, criando as condições para seu próprio fim. As técnicas, redes de contatos e canais de comunicação estabelecidos para atingir Castro formaram a estrutura perfeita para visar Kennedy. O brilhantismo desse esquema estava em sua operação nas sombras, onde a responsabilidade simplesmente desaparecia. Ambas as organizações mantinham hierarquias rígidas, com informações compartimentadas. As ordens eram transmitidas por múltiplos intermediários, criando barreiras entre os tomadores de decisão e os executores. Se investigadores começassem a investigar mais a fundo, encontrariam apenas figuras secundárias, sem qualquer informação sobre quem realmente deu as ordens. Essas barreiras cuidadosamente planejadas não serviam apenas para proteger os envolvidos, mas também para ocultar evidências que poderiam desmentir a versão oficial. Enquanto as autoridades focavam apenas em Lee Harvey Oswald, relatórios balísticos contavam uma história diferente, apontando para uma verdade incômoda. O incidente envolvendo Kennedy apresentava características de uma operação profissional, possivelmente com mais de um atirador. Por mais de meio século, a explicação oficial da Comissão Warren prevaleceu. Oswald agiu sozinho, disparando 3 tiros em apenas 8,6 segundos de uma janela no 6º andar, usando um rifle Mannlicher Carcano. Essa versão, embora simples e conveniente, dominou livros didáticos e relatos oficiais. No entanto, documentos recém-desclassificados começaram a desmontar essa narrativa, peça por peça. Especialistas em balística, cujos relatórios haviam sido suprimidos, questionaram a viabilidade do cronograma de disparos de Oswald. A sequência exigia não apenas rapidez, mas uma precisão excepcional, com pouco tempo para ajustar a mira entre os tiros. Para alguém com habilidades limitadas como Oswald, essa façanha seria praticamente impossível. Um memorando da KGB, descoberto em arquivos recentes, revelou que, durante sua estadia na União Soviética, Oswald demonstrou pouca habilidade com armas sob vigilância, um perfil bem distante de alguém capaz de realizar um dos atos mais precisos da história política. Evidências acústicas contam uma história ainda mais reveladora. Em 1979, o Comitê Seleto da Câmara sobre Assassinatos concluiu que havia uma alta probabilidade de um segundo atirador ter disparado do famoso Grassy Knoll. Essa descoberta, antes rejeitada por críticos, ganhou forte respaldo em depoimentos recém-liberados. "Eu vi fumaça vindo de trás da cerca no Grassy Knoll", afirmou um espectador em Dallas em um testemunho previamente ocultado. Notas complementares indicam que essa testemunha relatou ter sido visitada por agentes do governo, que
que exigiram silêncio sobre o que foi observado. Essa pessoa não estava sozinha. Vários espectadores relataram atividades suspeitas exatamente naquele local. O que torna esses relatos tão significativos não é apenas o que dizem, mas como eles se alinham com métodos típicos usados por grupos organizados para neutralizar alvos importantes. Esses grupos raramente dependiam de um único atirador. O procedimento padrão envolvia múltiplas posições de disparo para garantir o sucesso e criar confusão intencional sobre a origem das balas. Em uma operação profissional, nunca se depende de um único sicário, explicou um ex-especialista do FBI em máfias organizadas, em uma avaliação confidencial encontrada nos arquivos. Você cria diferentes ângulos de disparo para assegurar o resultado e espalhar evidências por vários pontos. Essa tática explica um dos aspectos mais intrigantes do caso Kennedy: os relatos conflitantes sobre a direção dos disparos. Alguns ouviram tiros vindos do depósito de livros, outros do Grassy Knoll. Em vez de se contradizerem, esses testemunhos descrevem uma técnica característica de operações profissionais. A fase final do plano, que consistia em silenciar possíveis testemunhas, também seguia o padrão desses grupos. Registros do FBI revelam uma ligação anônima recebida no escritório de Dallas antes da morte de Oswald. O autor da chamada previu que Oswald seria eliminado por Jack Ruby antes que pudesse revelar o que sabia. Essa informação prévia sugere não um ato de violência aleatória, mas uma operação planejada para neutralizar quem pudesse falar. Com cada novo documento liberado, o evento em Dealey Plaza se assemelha mais a uma operação meticulosamente orquestrada, em vez de um ato impulsivo de um indivíduo perturbado. As evidências físicas, como trajetórias de balas, sequências temporais e depoimentos, alinham-se perfeitamente com o método usado por esses grupos para resolver problemas: múltiplos sicários, um bode expiatório designado e a rápida eliminação de qualquer um que pudesse falar. A eliminação de uma testemunha-chave não é apenas uma teoria. Aconteceu ao vivo na televisão, apenas 2 dias após o incidente com Kennedy. Em 24 de novembro de 1963, enquanto a polícia transferia Oswald pelo porão da sede da polícia de Dallas, Jack Ruby surgiu entre a multidão de repórteres e disparou um único tiro fatal contra o suposto responsável pelo evento. Milhões de estadunidenses assistiram, chocados, ao que parecia ser um ato impulsivo de vingança. Ruby, dono de uma boate, afirmou que sua motivação era patriotismo, um desejo de poupar Jack Kennedy do trauma de um julgamento. No entanto, registros telefônicos recém-desclassificados revelam uma história bem mais sombria. O padrão de ligações de longa distância de Ruby mudou drasticamente nos meses anteriores à visita de Kennedy a Dallas. Sua atividade telefônica aumentou significativamente, com a justificativa oficial de que as chamadas estavam relacionadas a disputas com a American Guild of Variety Artists sobre sua boate. Essa explicação, aparentemente inofensiva, começa a ruir quando analisamos com quem Ruby entrou em contato. Em 30 de outubro de 1963, semanas antes da chegada de Kennedy a Dallas, Ruby fez uma ligação para Nofio Pecora, um associado próximo de Carlos Marcello, um influente líder de grupos organizados em Nova Orleans. Embora a chamada tenha durado menos de 1 minuto, sua existência estabelece uma conexão direta entre Ruby e uma das redes mais poderosas do país, pouco antes do evento. Investigadores consideraram o momento dessa ligação altamente suspeito, sugerindo contato com figuras de grupos organizados em um período crítico. Ainda mais preocupantes foram as chamadas de Ruby em 7 e 8 de novembro de 1963 para Robert Barney Baker, um conhecido aliado do presidente do sindicato dos Teamsters, Jimmy Hoffa. Essa conexão é particularmente problemática, já que Hoffa tinha uma inimizade bem documentada com os irmãos Kennedy. As ações agressivas do procurador-geral Robert Kennedy contra o líder sindical tornaram os Kennedys alvos de oposição tanto do sindicato quanto de seus aliados. O fato de Baker ter afirmado não conhecer Ruby antes dessas chamadas levanta sérias questões sobre o propósito e o momento delas. A relação de Ruby com Irwin Weiner, um agente de fianças de Chicago
que frequentemente representava figuras de grupos organizados, reforça ainda mais suas conexões. Weiner se recusou a cooperar com os investigadores do FBI durante a investigação da Comissão Warren, um silêncio que diz muito sobre a natureza de sua associação com Ruby. Enquanto a Comissão Warren retratou Ruby como um dono de boate emocionalmente instável que agiu por impulso, esses registros telefônicos mostram um homem com laços profundos com lideranças de grupos organizados em várias cidades. O padrão de chamadas sugere não contatos aleatórios, mas uma estratégia de comunicação coordenada meses antes da visita de Kennedy ser anunciada. Talvez a revelação mais inquietante dos arquivos desclassificados seja sobre a saúde de Ruby. Na época em que neutralizou Oswald, Ruby supostamente sofria de uma doença terminal. Essa condição médica o tornava o candidato ideal para o que grupos organizados considerariam uma missão sem volta, eliminando Oswald sem risco de que as investigações chegassem aos líderes. Transcrições de escutas indicam que a escolha de Ruby para essa tarefa estava diretamente ligada à sua saúde, sugerindo um cálculo frio, não um impulso emocional. O momento dessas ligações, meses antes do evento, em vez de logo após, contradiz a alegação de Ruby de ter agido por tristeza patriótica. Se Ruby tivesse realmente sido movido por luto após o incidente com Kennedy, esperaríamos comunicações frenéticas nas 48 horas entre o evento e a neutralização de Oswald. Em vez disso, as comunicações cruciais ocorreram com antecedência, sugerindo premeditação e planejamento. Essas evidências transformam nossa compreensão do que aconteceu no porão da sede da polícia de Dallas. O que parecia um ato trágico e impulsivo de um cidadão abalado agora se assemelha à fase final de uma operação cuidadosamente planejada, a etapa de limpeza de uma ação profissional que eliminou a única pessoa que poderia expor o esquema. 60 anos após os eventos fatais em Dallas, a verdade começa a emergir, não como uma grande conspiração governamental, mas como algo ainda mais perturbador, uma operação executada com precisão. O cineasta Rob Reiner, que estudou o caso extensivamente, aponta para o que chama de uma convergência de elementos autônomos, envolvendo a CIA, grupos organizados e exilados cubanos. Segundo Reiner, a operação foi estruturada para não deixar rastros documentais, funcionando fora de qualquer aprovação oficial do governo. O que torna essa revelação tão inquietante é como o incidente combinou os motivos vingativos desses grupos com técnicas de inteligência. A conspiração não foi orquestrada por canais oficiais, mas por alianças perigosas formadas nas sombras do poder estadunidense. Esses não eram agentes governamentais oficiais, mas o que especialistas descrevem como elementos independentes com agendas próprias. Os documentos recém-liberados reacenderam pedidos por uma reavaliação completa do caso. Muitos especialistas agora acreditam que as evidências apontam cada vez mais para o envolvimento da máfia e da própria CIA, transformando nossa compreensão do que aconteceu naquele dia de novembro. Não um evento de loucura solitária, mas uma execução planejada calculada. Por fim, a eliminação perfeita pode ter estado escondida à vista de geral por todo esse tempo. Salve família! E aí, o que acham? Será que o caso de John F. Kennedy foi realmente obra de um único homem? Ou estamos diante de uma conspiração muito maior, orquestrada nas sombras do poder? 60 anos depois, os documentos desclassificados estão trazendo à tona uma verdade que pode mudar tudo o que você pensava sobre esse dia em Dallas. Deixe nos comentários. Qual revelação te espantou mais? E o que acha que ainda está escondido? Se você gostou de mergulhar nesse mistério histórico, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum vídeo do nosso canal, onde desvendamos os maiores segredos da história. E para apoiar ainda mais meu trabalho, torne-se um membro do canal. Com a sua ajuda, consigo trazer mais conteúdos como este e ainda ganha benefícios exclusivos, como vídeos exclusivos. Clique no botão agora e faça parte dessa jornada. Obrigado por assistir. Até a próxima.
Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção.